Oi, turma. Hoje eu trouxe um livrinho que me acompanhou no decorrer do magistério e depois quando eu iniciei o tempo em sala de aula. Sempre gostei de contar essa história aqui para os meus alunos. O nome do livro, ele é pequenininho, ó, A Vida é Sonho. Ele é de Pedro Calderón de La Barca. Ele foi traduzido por Renata Pallottini. Esta obra, vocês vão dar risada, olha o tempo que ela está comigo. A primeira edição dela, janeiro de 1900, dá para ver? 1992. Eu acho que não dá, né? Tô tentando colocar aqui para vocês verem, mas dá uma diferença, eu acho que é por causa da iluminação. Bom, enfim, janeiro de 1992, essa aqui é a primeira edição e eu comprei com muito gosto. Ela se tornou, essa obra, uma peça de teatro que foi encenada por Regina Duarte. Ela fez o papel, né, de Segismundo, o príncipe Segismundo. Aqui na capa, nas costas da capa, né, tem ela e embaixo escrito assim, ó: que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Isso aqui é uma fala do príncipe Segismundo em A Vida é Sonho. Então, para vocês terem uma ideia do teor desse livrinho, né? Ele mexe muito com o nosso coração. Então eu sempre gostei de repassar a mensagem dele aos meus alunos e isso daqui foi fundamento também da minha formação. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Aqui a gente tem a parte introdutória, Pedro Calderón de La Barca e o mundo barroco, Elsa Cunha de Vicenzo. O teatro espanhol não criou uma tragédia clássica, mas em contrapartida captou como um espelho mágico a inesgotável e multicolorida riqueza do teatro do mundo. Essa afirmação de Curtius sintetiza de maneira decisiva a visão do teatro espanhol em sua época áurea. E se ela é verdadeira, podemos afirmar também que Calderón é a expressão maior desse teatro, pois ninguém soube captar melhor aquela riqueza do teatro do mundo. De fato, ao falar em Calderón de La Barca, o que nos vem em primeiro lugar ao pensamento é quase sempre a bela metáfora do Theatrum Mundi, um topos que atravessara os séculos e que ele herdara do estoicismo de Epiteto e de Sêneca, o espanhol. Comoda fábula civita, dissera Sêneca, no ouvides que es comediam nuestra vida e teatro de farsa o mundo todo, afirmava Quevedo traduzindo Epiteto em 1635, ano provável da composição de El Gran Teatro del Mundo, o Alto de Calderón. Como ninguém, o poeta exprimiu essa visão ao mesmo tempo brilhante e desencantada do mundo que é a marca fundamental do barroco. Barroco é Calderón até mesmo pela forma e sentido de sua vida, vivida em grande parte entre os esplendores da corte de Filipe IV, rei em cujos jardins del Buen Retiro se ergueram muitas das magníficas encenações de suas peças e o austero recolhimento aos 51 anos a uma irmandade religiosa, quando já agraciado desde 1636 com o hábito da prestigiosa Ordem de Santiago e coberto de honra e glória, desempenhava ainda funções de dramaturgo e poeta da corte. A reflexão e a meditação cristã a que se dedicava levam à realização poética dos autos sacramentales, que na verdade começara a compor desde 1636, produto literário dessa intensa vida interior,
A essa reflexão, Calderon aplica, por outro lado, as sérias estruturas jurídicas e teológicas em que se havia formado desde a juventude. Nascido em 1600, nos inícios do século XVII, o século que promoveria abalos capazes de romper as certezas, o estado de equilíbrio e serenidade resultantes da luminosa alegria do Renascimento. Daquele momento em que o homem se sentir especialmente confiante em si mesmo, em seu próprio valor e dignidade, firme ainda em sua fé e nas verdades que a religião tradicional lhe havia ensinado e que o conhecimento dos pensadores da antiguidade só fizera confirmar, e se soubera ao mesmo tempo capaz de criar uma arte mais livre e feliz, cujo conceito central era o da ordem e da proporção perfeita, senhor de um mundo mais amplo no tempo e no espaço, que a ciência e as novas técnicas abriram a sua expressão. Calderon será, juntamente com Shakespeare, o representante máximo da angústia criada por uma nova e perturbadora visão do mundo, uma nova visão em que se substitui a ideia de um universo harmonicamente estruturado em todos os seus aspectos, dos céus à organização política e social, em seus três domínios interdependentes, pela concepção de um mundo agora infinito, descentrado e instável, de onde as antigas certezas tinham desaparecido. A ruptura da equilibrada e harmoniosa visão de mundo renascentista vai ocorrer de início a partir do desenvolvimento dos problemas religiosos da Reforma e a Contra-Reforma, desde o século XVI, portanto, mas se tornará mais dramática em consequência das novas concepções da ciência e da filosofia. No domínio dos céus, Copérnico e depois Galileu desmentem a tranquilizante visão de uma Terra que é ponto fixo no centro do universo, no qual acreditava-se. O homem ocupava um posto difícil, mas de importância inquestionável, ubicado no ponto intermediário que Deus e a natureza haviam reservado, numa linha ascensional entre os animais e os anjos, mutuamente, firmemente regido pelas grandes leis da natureza. O homem não é, entretanto, e gente, vem os nomes aqui, ni ange, ni bete, que eu não sei o que significa, desculpa. Acho que é nem anjo, nem demônio, né? Desde que traíra seu Criador pelo pecado de Adão, pusera em risco o destino feliz para o qual havia sido criado. Mas nesse segundo domínio da natureza, o de alma, tinha ainda, uma vez redimido pelo sangue de Cristo, a possibilidade de ascender ao puro espírito dos anjos, de que seu próprio espírito era somente uma centelha a unir-se a Deus, que o criara. Para isso, ele o dotara de razão e da vontade. Pela razão, deveria conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Para cumprir essa tarefa, 2 livros lhe tinham sido dados: a Bíblia, em que deveria ler a palavra revelada, e o livro da natureza, que era preciso contemplar para captar os signos eternos do onipresente e da onisciência de seu autor. Pelo uso da razão, de que Deus o dotara e que o distinguia dos animais, haveria de entender as mensagens que lhe fossem mandadas. Pelo sentido, seria possível compreender a escrita divina dos céus e da terra pela associação da razão e da vontade. A rainha da alma poderia livremente escolher entre o bem e o mal, contemplando sua redenção, realizando aquilo para que Deus criara. Agora, porém, tudo fora posto em dúvida. Montaigne chama a atenção para o predomínio do não racional e da animalidade do homem, enquanto Maquiavel sacode no terceiro domínio da natureza os alicerces morais e religiosos da organização social e política, apontando no ser humano o afã de poder e aconselhando os príncipes para consegui-lo assim utilizarem de qualidades animais, da astúcia da raposa e da força do leão, destacando o privilégio natural de alguns para dominarem os demais e colocando fora das balizas do bem e do mal a luta para alcançar e manter esse poder. Os 3 grandes domínios interdependentes, tão harmonicamente concebidos, se encontram agora confusos e misturados. O homem desse segundo momento da Renascença, que é o século XVII,
Já não é mais aquele ser para quem todas as coisas foram criadas a fim de que reinasse soberano sobre elas. Já não é mais o ponto central de um universo sabiamente a seu redor. E é obrigado a tomar consciência de forma cada vez mais aguda de sua finitude e instabilidade, do efêmero da vida, da fugacidade do tempo, da mutabilidade das coisas. Ao mesmo tempo, porém, estão ainda vivas nele as energias despertadas pelas afirmações do humanismo e da Renascença, em seu período inicial, e assim, do mesmo passo em que se sabe marcado pela precariedade do mundo e projeta para o infinito seu desejo de realização e transcendência, sente-se intensamente apegado ao mundo e à vida. A vida festiva, a pompa, a glória e a volúpia carnal são experimentadas com uma intensidade quase dolorosa. Toda a época se agita entre os polos da beleza fugaz e a transcendência do ser absoluto, entre o prazer do momento e o anseio místico da eternidade. Vou parar por aqui, essa é uma introdução, gente, mas eu vou parar por aqui, porque está contando um pouquinho do período histórico em que vivia Calderon, né, para que ele fizesse as suas obras baseado no momento histórico, político e social que ele estava ali atravessando, né? E a gente vê que perante as ideias desde o mundo barroco até aqui, onde chega Maquiavel, né? E Copérnico, que vem transformando algumas ideias inclusive religiosas, político, social, a forma de interpretar a vida, a forma de ser feliz com a vida, ela também vai mudando de acordo com as ideias e ideais dos grandes pensadores. Ou seja, até aqui ele vai mostrando que a felicidade individual depende do que é colocado para as pessoas, né? Se ir para o lado A vai fazer feliz, todo mundo tem que ir para o lado A. Se ir para o lado B vai fazer feliz, todo mundo tem que sair do lado A e se adaptar com o lado B e ir para o lado B para ser feliz. Então ele diz assim que as pessoas, quando não têm conhecimento, elas vão de tempos em tempos seguindo os passos daqueles que vão controlando a sua própria felicidade. E ele, né, o Calderon, ele está no meio desse processo, ele está vendo todas essas transformações e ele tenta se colocar mediante essas situações, trazendo para o ser humano o seu despertar, através das suas obras artísticas, literárias. De tempos em tempos, nós vemos que a arte, a ciência, elas se unem ou elas acabam se separando. Ou elas começam a se atritar e geralmente, quando elas atritam, elas dão espaço para o religioso se fortificar. Quando elas se unem, arte e ciência, o religioso é questionado. E quando o religioso se une ao político, ele se fortifica e se estabelece. Quando o religioso passa a atritar com o político, ele fica mais, como é que eu posso dizer, volúvel? É isso? Não. Ele fica instável, né? Ele fica inseguro, porque não tem uma porta para se, um alicerce para se segurar, né? Para se solidificar. Então, ele vai mostrando assim que de tempos em tempos o homem, as grandes personalidades, os grandes pensadores, religiosos, políticos, eles manobram situações, eles trazem novas teses, pensamentos, inventam modismos, né? Inventam situações para que possa controlar a grande massa. Se a gente prestar bem atenção, desde que o mundo é mundo, que foi feito dessa forma. Só que aqui ele vem trazendo para a gente, desde o final da Idade Antiga, entrando da Idade Média, as transformações que a sociedade foi sofrendo, mediante esses polos, né? Arte, ciência, religião, política, grupos sociais. Por isso que eu gosto tanto desse livro aqui, porque eu acredito que para o professor, principalmente para o professor, já que o canal é voltado para a educação, é necessário esse tipo de reflexão, né? Qual é a bola da vez? O que é que eu estou seguindo agora?
porque a gente segue cartilhas. O professor, infelizmente, é assim. Ele é baseado naquilo que ele estuda, na estrutura das suas bibliografias, né? Aquilo que é dado a ele durante o curso dele é a formação do professor. É o seu despertar enquanto mestre que vai chegar na massa. E o professor, ele é utilizado de tempos em tempos como o quê? Um reprodutor daquilo que os grandes pensadores, políticos, religiosos querem que ele seja. Ele é boneco, fantoche, na mão de um sistema. E aqui, nesse livrinho, ele vai estar falando muito disso. A nossa felicidade interior está de acordo com os bens que nós podemos compartilhar, que a gente pode levar às pessoas o despertar delas e não que elas sejam manipuladas para ser felizes. Então amanhã a gente continua nessa introdução porque ela é bem grande, mas a gente percebe aqui já de início, né, que ele está querendo cutucar a gente do tipo assim, olha, desde que o mundo é mundo que vocês são manipulados. Então fiquem atentos o que é que está por trás, né, dessa formação do professor, o que é que o sistema, o que é que os religiosos, os poderosos, os políticos querem que o professor faça. O que é que você está levando aos seus alunos agora? O que era certo lá no final da Idade Antiga, né, como ele colocou aqui, passa a ser errado para a época medieval. Quando a gente chegar no final da era medieval, a gente vai ficar assombrado com as coisas que aconteceram lá na época medieval, quando entra a Idade Moderna. Muda-se tudo através de uma cultura, de uma arte, o que a gente via lá atrás por ser seguido já não deve ser de forma alguma. Então, assim, é um livro de despertar, já deu para perceber, né? E eu espero que todos vocês gostem. Quem não tiver essa obra aqui, procure, gente. Vá ler. Aqui eu vou dar uma pincelada, mas ela é muito profunda.